A Câmara aprovou na madrugada de hoje o decreto que autoriza a intervenção federal na segurança pública lá do meu Rio de Janeiro. Foram 340 votos a favor, 72 contra e uma abstenção. A sessão durou mais de 7 horas. É a primeira vez que o Congresso analisa uma intervenção em um estado desde a promulgação da Constituição de 88. Aprovado na Câmara, o texto foi para o Senado e, para ser aprovado por lá, o decreto precisa do voto favorável da maioria simples dos senadores, desde que estejam presentes pelo menos 41 dos 81 parlamentares. Ainda uma outra informação, também na noite de ontem, o ministro Celso de Mello negou o pedido do PSOL para que fosse suspensa a votação na Câmara do decreto de intervenção federal no Rio de Janeiro. Augusto Nunes, a gente comentou ontem, eu até falei que ainda bem que o Rio de Janeiro, a cidade do Rio, não elegeu como prefeito o deputado estadual Marcelo Freixo do PSOL, que anda com 10 seguranças, mas não quer a intervenção federal para a população do Rio, que não tem segurança nenhum, né? Então o PSOL do Freixo quis lá interromper, suspender a votação do decreto da intervenção federal, mas felizmente o ministro Celso de Mello negou o pedido e foi como a gente esperava, né? O governo Michel Temer não ia tomar essa iniciativa se não tivesse garantido uma base para aprovar o decreto. Isso, né, Felipe? Quer dizer, o PSOL, o que ele propõe, o PSOL? O que o partido quer? Quer dizer, se é contra a intervenção, propõe o quê para acabar com o que pode ser qualificado de a guerra do Rio? É uma guerra que está em curso. Cara, os partidos de esquerda resolveram fazer o papel de babá de bandido. É isso aí, eles estão defendendo os criminosos que amputaram os morros do Rio do mapa do Brasil. A verdade é essa, o Exército vai participar dessa intervenção para reintegrar essas zonas de exclusão ao território nacional. E é duplamente, né, Augusto? Porque eles ficam dizendo que os criminosos são criminosos porque são pobres. O que eu sempre digo que é um insulto à população pobre e honesta. E agora que vem Forças Armadas, vem polícia para prender bandido, eles ficam em nome dos pobres que poderão ser vitimados, poderão ser alvejados, poderão ter suas casas invadidas, ficam deixando também os bandidos numa boa na situação que está hoje, que fazem os pobres de refém. Você tem toda a razão. O que são pobres, os quadrilheiros que destruíram o Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, o problema dele foi na infância, teve algum trauma. Pois é. Né? A quadrilha dele, os deputados, os juízes, né? Os juízes os conselheiros do Tribunal de Contas, que eles tiveram infância pobre, o problema deles é sociológico. Isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem. É um insulto aos milhões de brasileiros que são pobres e honestos. Tá cheio de gente da classe média ou de ricos que são ladrões. Isso aí é criminoso. Todos eles tiveram acesso ao sistema de ensino, não só esses que o Augusto citou, como também vários bandidos armados lá do Rio de Janeiro. Claro. O Playboy estudou, que foi morto recentemente. Fernandinho Beiramar também teve acesso. Tinha um bandido lá na Rocinha que se chamava Matemático, justamente porque ele tinha estudado matemática. Então, quer dizer... Não se sustenta essa tese. Não se sustenta essa tese. A escola não é suficiente para evitar todo tipo de crime. E crime precisa ser evitado com policiamento e com cadeia mesmo para quem estudou. José Maria Trindade está na linha diretamente de Brasília. Zé Maria, que acompanhou pelo menos uma parte, ou você foi até o final dessa sessão que entrou madrugada dentro? Zé Maria Trindade, sobre o decreto da intervenção federal no Rio. Pois é, o meu programa preferido aí é acompanhar esse plenário da Câmara dos Deputados. Eu morro de medo de alguém matar alguém lá e eu não estiver para transmitir, viu? Porque sempre que o plenário está cheio, fica muito nervoso, né? E foi uma sessão muito nervosa. Os deputados do PT e do PCdoB, que lá estiveram contra a aprovação do decreto, né? Eles foram chamados às falas exatamente por isso, né? Classificados de defensores de bandidos. Ninguém em sã consciência pode dizer que o Rio de Janeiro teria que continuar desse jeito. As informações que o governo detinha, até superiores às que temos aqui fora, né, são de que a situação poderia piorar e estava exportando o modelo, fazendo um estilo de franquia da bandidagem para todo o país. Era preciso dar um basta. Só que, Augusto e Felipe, a situação da política nacional é aquela de que um tem que atrapalhar o outro. O PT ficou com medo dessa intervenção dar certo e acabar rendendo dividendos políticos para o grupo do presidente Michel Temer. Agora, eu não acho que fazer política em tudo é aquela história que eu sempre falo, né?
até no Vale Tudo, aquela luta antiga antes do UFC, até no Vale Tudo, vale tudo. Não é política, quer dizer, até no Vale Tudo, não vale tudo, né? Não vale dedo no olho, não vale chute nas partes baixas. Não é a política que tem que valer tudo. Eu acho que o PT tinha que cobrar ali transparência e tal, e todo mundo votar a favor, reclamando do momento, do debate e tal, mas não há como negar que havia a necessidade e governos anteriores do PT fizeram algo parecido. Então, é uma incoerência natural da política dos últimos anos. É isso aí, Zé Maria Trindade. Aliás, o Zé Maria realmente lembrou, o negócio de MMA, UFC, não vale tudo não. Antigamente até valia muito mais, depois eles foram fazendo umas regras para tornar aquilo possível. Existem leis até para guerra, né? Exatamente. Os nazistas que desobedeceram, que desrespeitaram essa lei e outras, né, eles inspiraram a criação de novas leis. Os crimes contra a humanidade surgiram no Tribunal de Nuremberg para que fossem enquadrados os nazistas que tinham feito coisas que não estavam nem previstas, né, por legislador nenhum. Tem lei para a guerra, como é que não vai ter para isso? É isso aí. 9 deputados do Rio de Janeiro votaram contra a intervenção no Estado. Eis a lista: Alessandro Molon, da Rede, a gente comentou aqui as posições dele, Benedita da Silva, do PT, Celso Pancera, PMDB, Chico Alencar, PSOL, Glauber Braga, PSOL, Jandira Fegali, PCdoB, Jean Willis, PSOL, Luiz Sérgio, PT e Vadir Damus, PT. Vadir Damus que estava falando no microfone quando a gente estava ao vivo ontem aqui na Esticadinha. E a Cristiane Brasil, que também está na pauta do dia, estava ausente.